A paz do Senhor Jesus, irmãos. Paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Nesse vídeo, eu vou dar sequência ao estudo das profecias do tempo do fim. Vou falar sobre Apocalipse capítulo 18, que vai estar dando melhores detalhes sobre quem é a mulher que governa sobre todos os reinos da terra. É uma cidade, conforme dito no Apocalipse 17. É importante manter o padrão bíblico de interpretação da própria Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que aquela mulher é uma cidade literal, a gente precisa confiar na Bíblia de que vai ser uma cidade literal, não tentar alegorizar o texto. E o Apocalipse 18 vai dar detalhes sobre essa cidade. Então, a gente leu no Apocalipse 17 que tem a meretriz, que é uma mulher, que é uma cidade que vai governar os reis da terra, uma cidade literal, e agora no Apocalipse 18 vai dar detalhes sobre essa mulher. No Apocalipse 17, disse que Deus incutiu no coração da besta e dos 10 reis que destruíssem essa cidade e lhe devorar as carnes com a fumaceira do incêndio, conforme vai estar escrito também no Apocalipse 18. Então a gente vai ver agora os detalhes, onde Deus vai falar agora como que essa cidade vai ser destruída, e a gente vai ter detalhes também de que cidade seria essa. Depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. Então, essa imagem do anjo que desce do céu e ilumina a terra com a sua glória, isso está falando da volta de Jesus, só que essa questão de Jesus voltar não é que a Babilônia vai cair porque Jesus está voltando e o próprio Jesus destrói a grande Babilônia. Não é isso que o Apocalipse está dizendo. O Apocalipse diz nos versículos anteriores do capítulo 17 que Deus incutiu no pensamento da besta e dos 10 reis que eles destruam a grande meretriz, que é a cidade que governa os reis da terra. Então, embora tenha essa imagem no capítulo 18 de Jesus descendo, embora use ali a expressão anjo, mas quem estuda o Apocalipse sabe que a palavra anjo, ela não significa apenas um ser criado celestial. Anjo também pode se aplicar a Cristo e também pode se aplicar a nós. Então, é no sentido de mensageiro, não é no sentido de uma criatura celestial. Então, quem conhece o Apocalipse já entendeu o que eu quis dizer. Agora, voltando. Então, trouxe essa imagem da volta de Cristo para mostrar que é no tempo do fim. Não significa que é Jesus que vai fazer a grande Babilônia cair com a sua vinda, porque isso tem que acontecer pela besta e pelos 10 reis. Agora, depois disso, vai falar que os reis eles se prostituíram com a grande Babilônia e que caiu grande Babilônia. Ou seja, a grande Babilônia vai ser destruída. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu, poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra da sua mercadoria. Então, o que o texto está dizendo é que os mercadores da terra vão ver a destruição da grande Babilônia, que é uma cidade literal, e eles vão chorar e vão lamentar, porque mais ninguém compra da sua mercadoria, porque ali é um grande centro de comércio para o mundo inteiro. Então, é isso que o Apocalipse está descrevendo. Agora, pessoas que vão fazer a leitura como que Jesus voltou, e aí Jesus diretamente destrói a grande Babilônia, que ou a pessoa pode interpretar como sendo o mundo inteiro, ou sendo Roma, ou sendo alguma coisa nesse sentido. E aí, você acha mesmo que Jesus voltando, você acha que os mercadores da terra vão chorar porque a grande cidade foi destruída? Os mercadores da terra, nesse contexto, eles vão estar chorando quando Jesus voltar, eles vão estar chorando porque nos escondei da ira do Cordeiro e da ira de Deus, porque
é chegado o tempo da sua ira. Então é diferente. Jesus voltando, os ímpios vão se esconder e chorar pela ira do Cordeiro. Agora, no Apocalipse 18, eles não estão chorando porque Cristo está voltando. Eles estão chorando porque a cidade que eles faziam dinheiro foi destruída. E isso é um aviso de Deus. Se arrependam, porque a cidade que enriqueceu vocês, com toda a luxúria, com toda a prostituição, com todo o roubo, com todas aquelas coisas que são detalhadas ali naquele capítulo, aquela cidade que era forte e poderosa, a besta e os 10 reis destruíram ela. Se arrependam, porque as minhas palavras estão se cumprindo. É isso que o Apocalipse está mostrando. Está mostrando que aquela cidade vai ser destruída de forma literal pela besta, pelos 10 reis, e que essa cidade é a cidade de Tiro, que é a atual Sur, no Líbano. Agora eu vou continuar a leitura e vou conectar isso com Ezequiel 26, 27 e 28, para os irmãos continuar compreendendo o que eu estou dizendo. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti, e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. As ilhas que estão no mar turbar-se-ão com a tua saída. Então, esse texto de Ezequiel 26, Deus está profetizando que os príncipes vão descer dos seus tronos, vão chorar por aquela cidade que foi destruída, que no contexto de Ezequiel 26 é a cidade de Tiro. A gente costuma alegorizar isso, mas Deus não está alegorizando nada. Deus está falando que aquilo ali é algo literal. E aí eles vão chorar por isso, e as ilhas naquele dia vão tremer por causa dessa cidade que foi destruída. Então, essa questão das ilhas tremer já está apontando lá para o sexto selo, ou seja, está dizendo que isso realmente é no tempo do fim. Agora, dizer que as ilhas vão tremer e dizer que essa cidade vai cair não significa que é tudo no mesmo dia. Pode ter um terremoto nesse dia em que a Grande Babilônia está sendo destruída pela besta e pelos 10 reis. Só que não é o exato dia que Jesus volta. Primeiro, a besta e os 10 reis destrói essa cidade, que é a cidade de Tiro, para depois Jesus voltar. Então tem um tempo. Eu digo isso porque primeiro a besta e os 10 reis destrói Tiro, e aí Jesus só vai voltar quando a besta, o falso profeta, os 10 reis e os seus exércitos estiverem no Armagedon, é que Jesus volta, que é indo para Jerusalém. Então são locais diferentes, são profecias diferentes que vão acontecer próximas, só que existe um intervalo de tempo. A Bíblia não vai falar com exatidão, ou pelo menos eu não sei, em que tempo a Grande Babilônia vai ser destruída, mas entende-se que ela vai ser destruída ali próximo da última semana. Por isso que é um absurdo, inclusive, pessoas que vai vir falar para você que nós já estamos na última semana, ou pessoas que vai falar que nós já estamos próximos dos últimos 3 anos e meio, justamente porque essa grande cidade, ela ainda nem é grande. Se você olhar para Sur, hoje no Líbano, que é a cidade de Tiro, ela ainda nem é aquela cidade grande que está profetizada no Apocalipse 17 e 18, que é uma cidade que comercializa com todos os reinos da terra, e aí para depois a besta e os 10 reis se voltar contra ela. Então isso ainda nem aconteceu. Se essas coisas ainda não aconteceram, não estamos há 3 anos, 5 anos da volta de Cristo. Isso aí são pessoas que ficam querendo colocar medo no povo de Deus e também querendo ver as profecias se cumprir. De uma certa forma, faz sentido, você quer ver as profecias se cumprir, só que não é para entrar em desespero. Agora, vamos continuar com o texto. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada.
A voz de harpistas, de músicos, de tocadores de flautas, de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Então, o que esse texto está dizendo é que a grande Babilônia nunca mais vai ser edificada. Então, não tem como essa profecia se aplicar à cidade de Jerusalém, porque Jerusalém vai ser o centro do mundo no milênio. Jerusalém vai ser reedificada, conforme profetizou Isaías, capítulo 60, versículo 10, conforme profetizou Zacarias no capítulo 14. A cidade literal de Jerusalém, ela vai ser reedificada e vai ser o centro do mundo no milênio. Agora, o que o texto está profetizando para a Grande Babilônia é que essa cidade, que é uma cidade literal, ela vai sofrer um incêndio e que ela jamais será reedificada, jamais se ouvirá alegria no meio dela, porque Deus julgou ela e esse julgamento vai durar por toda a eternidade. Os marinheiros vão estar no mar assistindo a grande cidade Babilônia, a grande Babilônia, que esse nome é um mistério. Então o texto não está dizendo que é aquela Babilônia antiga, aquela Babilônia de Nabucodonosor. O texto está dizendo que é um mistério esse nome, a grande Babilônia. Da mesma forma que o Apocalipse chama Jerusalém de Sodoma e Egito. Então é um mistério também. Se a gente for parar para pensar, o fato de Jerusalém ser chamada de Sodoma e Egito é um mistério. Da mesma forma, a cidade de Tiro, em Apocalipse 17 e no capítulo 18, ser chamada de Grande Babilônia também é um mistério. E aí vai falar: os marinheiros vão assistir o seu incêndio, ou seja, a cidade de Tiro vai ser queimada no fogo e essa profecia de Apocalipse se cumpre literalmente. Então, não é um fogo no sentido de um fogo no mundo inteiro, no sentido de que a grande Babilônia é todo o mundo, e aí o fogo vai cair no mundo inteiro, e aí as pessoas vão estar de longe assistindo o mundo pegar fogo. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo, ai, ai, da grande cidade que se enriqueceram os mercadores da terra, e os marinheiros se conservando de longe, ou seja, nos seus navios, do mar, eles vão ser capazes de assistir esse fogo que vai estar pegando nessa cidade. Então, só por aí já dá a entender que a grande cidade, a grande Babilônia ali, a mulher, a cidade que governa os reis da terra, é uma cidade marítima, é uma cidade ligada ao mar. E isso acontece porque é a cidade de Sur, que é uma cidade hoje na costa do Líbano, é uma cidade rodeada por mar. E o fato disso acontecer é porque Deus profetizou que as coisas seriam assim. Os marinheiros vão assistir essa cidade pegar fogo. Então, vai se tornar uma cidade riquíssima e também essa cidade precisa ser destruída. Então, é assim que eu entendo o texto. Agora, só isso já corta muitas cidades das possibilidades. Não tem como ser várias cidades, como por exemplo Nínive. Nínive, que é a atual Mossul no Iraque, é rodeada de deserto, não tem mar próximo a Nínive para falar que os marinheiros de longe vão assistir o seu incêndio. Não tem como isso se cumprir. Agora, quando se trata especificamente da cidade de Tiro, Sur, no Líbano, tem como essa profecia se cumprir. E, inclusive, esses textos que estão em Apocalipse 18, eles são emprestados, copiados de Ezequiel capítulo 26, 27 e no 28, beleza? Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Nos próximos vídeos eu vou continuar gravando sobre esse capítulo. Tem passagens de Jesus falando de Tiro e Sidom, tem passagens em Gênesis explicando a origem de Tiro e Sidom. Então, fica aí nos vídeos que você vai ser edificado no conhecimento do Senhor. Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo. Deus abençoe.